Você já parou para pensar o que faz o investimento em ações ser o melhor investimento de todos no longo prazo? Ou pelo menos você sabia que ações foram os melhores investimentos de todos ao longo dos últimos 200 anos. Mas o que garante que o investimento em ações continuará a ser o melhor investimento de todos nos próximos anos? Será que essa história vai se repetir ou foi algo momentâneo que ficou para o passado? Você vai ter a resposta para todas essas perguntas ao longo desse vídeo para você garantir e ter a confiança do porquê que você deve investir em ações para o longo prazo. Mas antes de tudo, eu me chamo João Paulo Azevedo, trago conteúdo sobre investimentos aqui nesse canal semanalmente, e se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever clicando no botão aqui embaixo. Eu vou começar com esse gráfico aqui que ele é bastante conhecido e ele é um gráfico que eu retirei do livro do Jeremy Siegel que chama Investir em Ações no Longo Prazo. E esse gráfico mostra pra gente o retorno de $1 investido em diversas classes de ativos desde 1802. Então são mais de 200 anos de histórico aí. E você pode ver que ações foi de longe o melhor investimento de todos para ser feito ao longo desse período. E na época que esse gráfico foi publicado pela primeira vez, em 94, quando saiu a primeira edição desse livro, ele foi bastante rebatido por alguns especialistas de que o autor estava somente pegando o histórico dos Estados Unidos. E como a economia americana foi a economia mais próspera ao longo desses últimos 200 anos, que o país se tornou a maior potência mundial nesse período, talvez esse resultado não fosse se repetir quando você olhasse ações de outros países. Então, depois de outras revisões, a última revisão desse livro foi em 2012 que ela foi publicada, ele trouxe pra gente estudos com outros países também, talvez não tão longos quanto o estudo do mercado americano, porque alguns mercados são realmente bem mais novos, e a gente pode ver que o retorno das ações nesses outros países também foi muito superior à renda fixa. E outra coisa, ele mostra pra gente que os Estados Unidos nem foi o melhor país, né, para se investir ao longo desses últimos anos. Aí chegamos à seguinte questão: ok, já vimos que ações foram investimentos melhores do que outras classes de ativo como renda fixa e ouro ao longo dos últimos anos. Décadas, na verdade. E outra pergunta, o que garante que isso vá se manter verdade ao longo das próximas décadas? Respondendo à primeira questão, por que isso aconteceu? E é muito importante você entender isso para ter essa confiança e saber o que esperar das ações ao longo dos próximos anos. E basicamente a resposta está na lei fundamental dos investimentos. Que lei é essa? É a lei da relação risco e retorno. Você pode ver nesse gráfico aí que o quanto de risco que você corre em determinados tipos de investimento está diretamente ligado ao retorno esperado que você pode ter como investidor ao investir nesses tipos de ativo. Ou seja, para receber mais rentabilidade, você deve correr mais risco. E ações são mais arriscadas do que investimentos em renda fixa. Só que essa lei só é verdade para investimentos no longo prazo. No curto prazo tudo pode acontecer. Se tiver um ano que o mercado de ações cair 30%, a renda fixa vai ser melhor. Mas no longo prazo, como a gente viu no gráfico do Jeremy Siegel, ações sempre terão rentabilidade superior à renda fixa. Sempre. Porque pensa o seguinte, e se fosse o oposto? E se renda fixa tivesse melhor rentabilidade do que ações? Por que as pessoas iriam investir em ações ainda? Todos os investidores pensam nisso antes de investir em seu dinheiro. E o mercado, que nada mais é do que a média da interação entre todos os investidores, estão sempre comprando e vendendo ativos o tempo inteiro, isso é o mercado, acaba incorporando essa questão na precificação dos ativos. Então as pessoas sabem que ações são mais arriscadas e para compensar esse risco, porque ações não te dão garantia de retorno, você pode investir em uma ação e se tornar um investimento ruim no longo prazo. A empresa ir mal, começar a ter resultados ruins, quebrar. Toda essa incerteza, todo esse risco a mais que você tem ao investir em ações é incorporado no preço dos ativos. E aí, por que as pessoas vão correr esse risco a mais se renda fixa tem um retorno muito mais garantido? A única justificativa possível é que o retorno dessas ações no longo prazo compensa esse risco. Então vale a pena você investir em ações mesmo que você tenha um risco maior, porque você tem um potencial de retorno maior. Mas lembre-se que essa relação só é verdade no longo prazo. No curto prazo tudo pode acontecer, mas no longo prazo o mercado ele é muito mais racional do que emocional, enquanto que no curto prazo é exatamente o oposto. Então essa lei fundamental dos investimentos, que é a relação risco e retorno, já te dá uma base para você imaginar por que ações vão continuar sendo melhores investimentos do que a renda fixa no longo prazo. Mas a gente tem que chegar em outros conceitos para ter uma garantia ainda maior de que isso seja verdade. Então, o que mais garante que as ações continuarão a ser melhores investimentos do que renda fixa? Outro ponto que sustenta essa tese do porquê que você pode investir com confiança em ações de longo prazo que você vai ter retornos melhores do que a renda fixa
é que ações são pedaços de empresas, e empresas, elas comandam a evolução da humanidade. O que eu quero dizer com isso? Antes de responder mais a fundo, tem outra pergunta que muitas pessoas fazem para mim, que é o seguinte: até onde as ações podem subir? Não existe um limite para isso? Será que elas podem continuar subindo dessa forma durante não só 200 anos, mas milênios? Não vai ter um ponto que vai estagnar? Por que vai continuar sempre se valorizando? Para responder isso, basicamente você tem que saber o que faz uma ação se valorizar ao longo do tempo. E basicamente é a geração de valor que aquela empresa é capaz de gerar. E como que uma empresa gera valor aos seus acionistas? É com o crescimento dos seus lucros, no futuro lucrar mais do que lucra hoje, ou continuar lucrando muito, e os dividendos que distribui para os seus acionistas. É isso que gera valor para o seu investimento. E para que uma empresa faça isso, ela precisa vender algum produto ou serviço que as pessoas precisem, solucionar problemas. E quando as empresas começam a solucionar problemas, elas praticamente guiam a evolução da humanidade. Pensa no seguinte: você está vendo esse vídeo aqui agora através de algum aparelho, um celular, uma TV, ou um computador, um tablet, e esse aparelho foi produzido por alguma empresa, que ela construiu isso aí porque existe demanda, ela conseguiu ajudar a vida das pessoas, resolver problemas e demandas que existiam na sociedade. A internet que está carregando esse vídeo para você também chega até esse aparelho através de alguma empresa. A infraestrutura capaz de trazer essa internet lá de um servidor até a sua casa também é fornecida por alguma empresa. E a plataforma que esse vídeo aqui está hospedado, que no caso é o YouTube, também é fornecido por uma empresa. E essas empresas, ao fornecerem isso, ao criarem isso e venderem esses serviços, estão guiando a evolução da humanidade. Porque até alguns anos atrás não existia YouTube, não existia celular, não existia internet, e tudo isso revolucionou a humanidade graças às empresas que foram capazes de trazerem isso tudo pra gente. E elas foram lucrando em cima disso, gerando valor aos acionistas, e as suas ações foram se valorizando ao longo do tempo. Então, enquanto houver essa evolução, essa busca por solucionar problemas, por atender demandas, as ações vão continuar se valorizando ao longo do tempo. Porque as empresas vão continuar oferecendo serviços e produtos que as pessoas querem cada vez mais e precisam muitas vezes, e acaba tornando algo que é fundamental para a sua existência, basicamente. E enquanto isso continuar acontecendo, as ações vão se valorizar, porque ações são pedaços de empresas, e as empresas vão gerar valor aos acionistas fornecendo esse tipo de produto e serviço. E é claro que muitas empresas se tornam péssimos investimentos nesses mesmos períodos. Seus produtos e serviços ficam obsoletos ou não conseguem vender o quanto gostariam. Tem inúmeras formas de uma ação se tornar um investimento ruim. Mas saiba que a gente está dando aqui a média do mercado como um todo. E enquanto a humanidade estiver evoluindo, na média as ações vão gerar valor aos acionistas. Apesar de algumas empresas terem investimentos ruins, algumas terão investimentos muito bons. Então, na média, isso sempre vai acontecer e na média o mercado vai subir ao longo do tempo e não estagnar ou cair. Isso acontece somente em prazos curtos. No longo prazo as ações sempre vão subir enquanto esses fatores continuarem sendo verdade. E por isso, você pode investir em ações com segurança e confiança para o longo prazo. Porque esses fatores que eu mostrei para você, eles continuam e continuarão existindo ao longo dos próximos anos. Se isso deixar de ser verdade, provavelmente algum colapso inimaginável aconteceu na sociedade e os seus investimentos serão o último dos seus problemas. Então é por isso que para você obter retornos superiores dos seus investimentos no longo prazo, você deve investir em ações. Mas tenha um certo cuidado aqui, porque eu falei para você que é o retorno médio do mercado que isso acontece. Se você escolher ações específicas, uma dezena de ações que seja, não posso te garantir isso, de que você vai ter uma carteira de investimentos que vá se valorizar ao longo do tempo. Pode ser que você pegue muito mais ações ruins do que boas na sua carteira, talvez nenhuma ação boa. Então, como que você faz para poder investir de forma que você possa ter uma carteira de investimentos e você tem certeza que vai ter um bom retorno ao longo das próximas décadas? Você investe em ETFs que vão pegar todo o mercado. Caso você não saiba o que são ETFs, não sabe como investir neles, eu vou deixar um vídeo aqui do lado para você clicar e assistir agora mesmo. E também não se esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para você aprender cada vez mais sobre investimentos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.